505 anos da Reforma Protestante, e eu gostaria de compartilhar com você algumas aplicações, algumas questões que talvez sejam muito úteis para os dias em que nós vivemos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o próprio senso crítico da Reforma Protestante. A ideia de olhar para dentro da igreja, da instituição, da noiva de Cristo em que nós fazemos parte, olhar aquilo que está errado, aquilo que está se desviando do ensinamento da própria Escritura e trazer correção a isso, que foi o movimento que Martinho Lutero iniciou. Uma segunda coisa, ainda muito importante, quando nós olhamos para a reforma e que precisa ser trazida à nossa realidade, aos nossos dias, é entender como Lutero democratizou, levou ao povo de alguma maneira ali a palavra de Deus, trouxe acesso à palavra de Deus através da tradução da Bíblia até então para o idioma alemão. Talvez uma aplicação muito válida para isso é entender que hoje não se faz necessária a tradução literal da escrita, da palavra por palavra, mas talvez se faça muito necessário o entendimento de que nós precisamos testemunhar a ponto de que Cristo, a palavra de Deus, se faça acessível a todos. Então nós precisamos compreender e assimilar essa realidade também no tempo em que nós vivemos. Uma terceira e não menos importante necessidade de aplicação ao nosso tempo, quando nós olhamos para a reforma protestante, é de entender de que a salvação ela é somente pela graça. Nesses tempos em que nós vemos muita polarização política, muitas pessoas que se ofenderam, que ofenderam as outras pessoas, e de que nós saímos muito prejudicados quanto igreja, uma igreja muito machucada, muito ferida, uma igreja que deu muito mau testemunho ao longo desse período eleitoral. Então, se lembrar, trazer a memória de que a salvação ela é somente pela graça, nos coloca numa posição de humildade, sabendo que nós não estamos numa relação de mais ou menos graça em relação a um irmão que pensa diferente da gente politicamente. Que nós não estamos numa posição de menos ou mais privilégio em relação a Deus, aos nossos irmãos, porque pensamos ideologicamente, falando a respeito de direita e esquerda, os espectros que nos permeiam na nossa realidade, nós não somos melhores ou piores. Mas, muito pelo contrário, nós devemos olhar aquele que pensa diferente, ainda que ele esteja errado, sim, em muitas situações, e trazer correção, correção em amor, correção de uma maneira correta, digna e à luz das Escrituras de Deus. Eu espero que esses pequenos insights, esses pequenos pensamentos te ajudem na sua caminhada, assim como tem trazido luz ao meu dia a dia, à nossa rotina, e que Deus te abençoe hoje e sempre. Até uma próxima.